Imagine descobrir que o amor daqueles que compartilham o seu sangue tem um preço de etiqueta. Eu sempre fui o pilar financeiro da minha família, a filha de ouro, que todos paparicavam. Mas um conselho astuto do meu marido, Gustavo, revelou que, por trás dos abraços de domingo e dos jantares festivos, existia apenas interesse. Esta é uma jornada sobre a queda das máscaras, a dor da rejeição e uma reviravolta planejada milimetricamente, que ninguém, exceto o homem ao meu lado, foi capaz de prever. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol do meio-dia no interior do Mato Grosso não tem piedade. Ele queima a pele e faz o horizonte vibrar sobre as plantações de soja. Mas naquele dia, o calor parecia apenas um detalhe diante do peso da caneta em minha mão. Eu, ex-Beatriz, estava prestes a assinar o documento que mudaria minha vida para sempre. A Fazenda Esperança, que herdei de um tio distante e transformei em um império produtivo ao longo de uma década de suor, poeira e poucas horas de sono, estava sendo vendida. O valor? 52 milhões de reais, um número que, escrito por extenso no contrato do cartório, parecia surreal, quase obsceno. Gustavo, meu marido, estava sentado ao meu lado. Ele não dizia nada, apenas mantinha a mão firme sobre o meu ombro, um ancoradouro seguro em meio à tempestade de emoções que me inundava. Gustavo sempre foi o meu oposto, silencioso, observador, dotado de uma intuição que beirava o desconfortante. Enquanto eu celebrava cada safra recorde convidando minha irmã, Letícia, e meus pais, Neuza e Valdemar, para festas nababescas regadas ao melhor vinho e carnes nobres, Gustavo permanecia no canto, observando como os olhos deles brilhavam não para mim, mas para o brilho das taças de cristal e para a nova caminhonete na garagem. Assine, Bia. Você trabalhou o suficiente por 3 encarnações. Ele sussurrou perto do meu ouvido. O cheiro do perfume amadeirado dele me trouxe de volta à realidade. Com um movimento firme, a tinta azul manchou o papel. Estava feito. Eu não era mais uma fazendeira. Eu era uma multimilionária com a conta bancária transbordando e uma vida inteira de liberdade pela frente. Saímos do cartório e o ar-condicionado da nossa caminhonete blindada foi um alívio contra o mormaço da rua. Eu estava radiante, já fazendo planos de levar todos para uma viagem pela Europa, de comprar o apartamento que Letícia tanto cobiçava nos Jardins, em São Paulo, e de garantir uma aposentadoria de rei para o meu pai. Vamos contar para eles hoje à noite? Perguntei, pegando o celular para ligar para minha mãe. Quero fazer um jantar especial no melhor restaurante da cidade. Gustavo segurou meu pulso gentilmente antes que eu pudesse discar. Ele me olhou nos olhos com uma seriedade que me fez gelar a espinha. Bia, eu quero te propor um teste. Um teste de lealdade. Do que você está falando, Segu? Eu ri, nervosa. É a minha família. Exatamente. É a sua família. Aquela que você sustenta há 5 anos. Letícia não trabalha porque você paga o cartão dela. Seu Valdemar trocou de carro 3 vezes com o seu dinheiro. Eles te amam, Bia. Eu não duvido disso. Mas a pergunta é, eles amam você ou a sua conta bancária? Senti uma pontada de indignação. Minha família era meu porto seguro, ou pelo menos eu acreditava piamente nisso. Gustavo continuou, ignorando minha expressão. De descrença, diga a eles que a venda deu errado. Diga que você foi vítima de um golpe, que a fazenda foi embargada por dívidas fiscais antigas que você não conhecia e que agora você não tem mais nada. Diga que estamos falidos e que vamos precisar morar de favor na casa dos seus pais por uns meses, até nos reerguermos. Isso é loucura, exclamei, olhando para as palmeiras imperiais que passavam pela janela. Eles vão ficar arrasados por mim, vão querer me ajudar. Se eles fizerem isso, eu nunca mais questiono o caráter deles e passarei o resto da vida te pedindo desculpas. Mas, se eu estiver certo, você vai se poupar de sustentar parasitas pelo resto dos seus dias. Por favor, faça isso por nós, pelos próximos 50 anos do nosso casamento. O desafio estava lançado. Durante o trajeto até a casa dos meus pais, o silêncio no carro era denso.
interrompido apenas pelo som do pneu no asfalto quente. Eu olhava para minhas mãos e pensava em quantas vezes aquelas mesmas mãos ajudaram Letícia a sair de enrascadas financeiras causadas por puro capricho. Lembrei-me do olhar de desdém que minha mãe dava para as pessoas comuns no mercado, como se o sucesso da filha a tivesse elevado a uma casta divina. Chegamos à casa deles no final da tarde. Era uma residência ampla, financiada integralmente por mim, com um jardim impecável que eu pagava para manter. Neuza apareceu na varanda com um sorriso largo, segurando uma taça de espumante. "Minha filha vitoriosa!" ela exclamou, vindo me abraçar. O cheiro de hidratante caro dela me sufocou por um momento. "Letícia já está aqui. Estávamos justamente olhando uns catálogos de cruzeiros para o final do ano. Você disse que íamos comemorar hoje, não foi?" Entramos na sala de jantar. A mesa estava posta com requinte, mas não por carinho, e sim porque eles esperavam o anúncio do bônus que receberiam. Letícia estava sentada no sofá, mexendo no celular de última geração que eu dei de aniversário. Meu pai, Valdemar, abriu um sorriso ao ver Gustavo, esperando talvez uma conversa sobre investimentos ou cavalos de raça. Sentem-se, meu pai disse, batendo no encosto da cadeira. E então, se como foi no cartório, o dinheiro já caiu na conta? Já podemos brindar aos novos donos do mundo? Olhei para Gustavo. Ele me deu um aceno quase imperceptível. Respirei fundo, sentindo meu coração martelar contra as costelas. Minhas palmas estavam suadas. Eu ia mentir para as pessoas que mais amava, mas algo no olhar cínico de Letícia, que já perguntava se eu tinha visto a bolsa nova da Prada, me deu o impulso necessário. Na verdade, foi que comecei, minha voz falhando levemente, o que serviu perfeitamente para o drama da situação. Aconteceu um desastre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Neuza baixou a taça. Letícia finalmente tirou os olhos do celular. "Como assim, um desastre, Beatriz?" Letícia perguntou, a voz subitamente aguda. "O comprador, ele descobriu uma fraude na documentação que vinha desde antes do meu tio falecer. A Receita Federal bloqueou tudo. A fazenda foi tomada como garantia de uma dívida trabalhista milionária e de impostos sonegados por décadas. Eu não só perdi a venda, como perdi a terra. O banco congelou nossas contas pessoais para a investigação. Gustavo assumiu o papel com uma perfeição teatral. Ele baixou a cabeça, passando a mão pelo rosto, fingindo um cansaço extremo. Nós perdemos tudo, Gustavo disse, sua voz soando oca. Tivemos que entregar as chaves da caminhonete agora há pouco. Viemos de táxi. Não temos nem onde dormir amanhã, porque a casa da cidade também entra no espólio da dívida. Eu olhei para minha mãe, esperando um abraço, vai ficar tudo bem, estamos aqui com você. O que vi, no entanto, foi uma transformação assustadora. O sorriso de Neuza desapareceu, dando lugar a uma máscara de horror e, logo em seguida, de irritação. Como você foi tão incompetente, Beatriz? As palavras de Letícia foram como chicotadas. Ela não perguntou se eu estava bem. E o meu apartamento? Você prometeu que ia dar o sinal este mês. Eu já cancelei meu contrato de aluguel. Letícia, eu estou dizendo que não tenho dinheiro nem para comer. E você está preocupada com o apartamento? Perguntei, sentindo as primeiras lágrimas, desta vez reais, de decepção, subirem aos meus olhos. E nós? Meu pai interveio, a voz grossa de raiva, nem sombra do homem afável de 10 minutos atrás. Eu contava com aquela renda mensal que você me passava. Como vou manter o padrão desta casa? Você foi egoísta, Beatriz. Devia ter verificado os papéis antes. Agora você vem aqui trazer essa energia de derrota para dentro da minha casa. A frieza no ambiente era tamanha que o calor do Mato Grosso parecia ter sido substituído por um inverno polar. Eu olhei para Neuza, minha própria mãe, buscando um resquício de humanidade. Ela estava limpando uma mancha invisível na mesa, sem me olhar nos olhos. Beatriz, você sabe que esta casa é pequena, ela começou, com uma voz gélida. Não temos estrutura para receber 2 adultos de repente. Além disso, o estresse de ter vocês aqui, falidos, vai acabar com a minha saúde. Talvez fosse melhor vocês procurarem algum abrigo ou algum amigo do Gustavo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eles estavam me expulsando.
No momento em que eu mais precisei, ou que eles pensaram que eu precisava, a porta foi batida na minha cara. Gustavo apertou minha mão por baixo da mesa. O gênio dele estava certo. O show de horrores estava apenas começando. O silêncio dentro daquele táxi, um sedã branco com cheiro de aromatizante barato de lavanda e estofado gasto, era tão denso que eu sentia dificuldade em respirar. As luzes da cidade de Rondonópolis passavam por nós como borrões amarelos e desfocados através das minhas lágrimas. Eu olhava para as minhas mãos, agora vazias de joias, que eu havia guardado na bolsa a pedido de Gustavo antes de entrarmos na casa dos meus pais, e sentia um vazio que nenhuma quantia em dinheiro seria capaz de preencher. O não da minha mãe ainda ecoava nos meus ouvidos, uma nota estridente e desafinada que desmoronava toda a estrutura da minha vida afetiva. Gustavo mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua mão nunca soltou a minha. O calor da palma dele era a única coisa real em um mundo que acabara de se tornar uma farsa. Ele não disse, eu te avisei. Ele não precisava. O silêncio dele era de luto por mim, pela imagem que eu sustentava daquelas pessoas. Para onde vamos, Gu? Perguntei, a minha voz saindo como um sussurro rouco, arranhando a garganta seca. Para a nossa nova realidade, Bia. Ele respondeu com uma calma quase assustadora. Aluguei uma casa pequena em um bairro operário, perto da saída para a BR. É um lugar simples. Paredes com infiltração, teto de zinco que estala no calor e um portão de ferro que range toda vez que o vento sopra. É lá que o resto da máscara deles vai cair. Chegamos ao local por volta das 10 da noite. O bairro era barulhento. Ouvia-se o som de um rádio de pilha vindo do vizinho, o latido incessante de um vira-lata e o cheiro de fritura que impregnava o ar úmido da noite mato-grossense. A casa era minúscula. Ao abrir a porta, o rangido do metal contra o cimento pareceu um grito de dor. O interior cheirava a mofo e a desinfetante de pinho vagabundo. Havia apenas uma cama de casal antiga, uma mesa de fórmica com 2 cadeiras bambas e uma geladeira que roncava como um animal doente no canto da cozinha. É perfeito, eu disse, e dessa vez a ironia não doeu tanto quanto a traição. Naquela primeira noite, não dormimos. Ficamos sentados no chão, encostados na parede de reboco áspero, observando uma pequena rachadura que subia do rodapé até o teto. Gustavo me explicou que já tinha transferido o dinheiro da venda para contas em paraísos fiscais e fundos de investimento que ele vinha preparando há meses, tudo sob o mais absoluto sigilo. Oficialmente, éramos insolventes. Meus antigos cartões de crédito foram cancelados, por ele, mas minha família pensaria que foi o banco. Na manhã seguinte, o sol invadiu o quarto sem a cortesia das cortinas de linho que eu tinha na fazenda. O calor era sufocante. Meu celular, que eu havia deixado ligado apenas para observar a reação deles, começou a vibrar. Não eram mensagens de apoio. Eram notificações do grupo da família no WhatsApp. Neuza, mãe. Beatriz, seu pai passou a noite passando mal por causa do desgosto que você nos deu. Como você pôde ser tão irresponsável com o patrimônio da família? Já falamos com o advogado. Como o imóvel onde moramos está no seu nome, mas foi fruto do esforço familiar, como se eu não tivesse te criado com todo o luxo. Vamos entrar, com uma ação para garantir que você não perca a nossa casa para as suas dívidas. Por favor, não venha aqui. Não queremos oficiais de justiça batendo na nossa porta por sua causa. Li aquilo 3 vezes, sentindo o estômago revirar. Esforço familiar. Meu pai nunca trabalhou um dia sequer depois que eu comprei a fazenda. Minha mãe passava os dias em salões de beleza e chás beneficentes com o meu dinheiro. E agora, o medo deles era perder o teto que eu lhes dei. Eles vão tentar tirar a casa de você antes que os supostos credores o façam, comentou Gustavo, servindo um café ralo em uma caneca de plástico. É o instinto de preservação dos parasitas. Eles não querem te salvar. Eles querem salvar o que restou do seu sangue que eles ainda podem sugar. 2 dias depois, Letícia apareceu na casa. Ela chegou em um carro de aplicativo, descendo com um lenço no rosto como se o ar do bairro fosse contaminado. Quando ela entrou e viu o estado do lugar, o nojo em sua expressão foi visceral. Ela não me deu um abraço. Ela nem sequer se sentou.
Beatriz, isso é deprimente, ela disse, apontando para a mancha de umidade na parede. Olha como você está vivendo. E pensar que semana passada estávamos planejando minha mudança para os jardins? Sinto muito por ter estragado seus planos, Letícia, respondi, tentando manter a voz firme. Mas estou realmente preocupada em como vou pagar a luz deste mês. Você poderia me emprestar uns R$ 1.000, só para a gente se estabilizar? Letícia recuou um passo, como se eu tivesse pedido um rim. Ela soltou uma risada nervosa, ajustando a bolsa de grife no ombro. Uma bolsa que eu paguei, ironicamente. R$ 1.000? Bia, você ficou louca? Eu estou sem meu limite extra, porque você não pagou a fatura deste mês. Eu vim aqui para te dizer que vou levar aquela televisão de 75 polegadas que você deixou na fazenda antes que o banco tome. É o mínimo, já que você me deu, e agora vai me deixar na mão. Aliás, mamãe pediu para avisar que é melhor você trocar seu número. Tem gente ligando lá procurando por você e pelo Gustavo, por causa de cobranças. É uma vergonha para o nome do papai. Ela se virou para sair, mas antes de atravessar o portão, olhou para trás com um brilho de crueldade nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Sabe, Bia, talvez você nunca tenha tido talento para os negócios. Foi sorte. E a sorte acaba. Agora você está onde sempre deveria ter estado, antes de ter ganho aquela herança do tio. No chão. Não nos procure mais até que tenha resolvido essa sujeira. Não queremos ser arrastados para o fundo do poço com você. O som do portão rangendo ao fechar. Pareceu o fim de um capítulo da minha vida. Eu caí no choro, um choro convulso que sacudia meus ombros. Gustavo se aproximou, me abraçou por trás e sussurrou: "Deixe sair tudo, Bia. Limpe essa dor, porque a partir de amanhã nós vamos começar a agir. Você já viu quem eles são. Agora você vai ver o que acontece quando o fluxo de dinheiro que sustenta as mentiras deles seca completamente." Ele pegou o notebook, um modelo comum e simples que ele usava para não levantar suspeitas, e abriu uma planilha. Nela só estavam listados todos os bens que eu havia colocado no nome deles por gratidão, todas as contas de serviços, os mimos, os carros. Eles acham que podem te processar para ficar com a casa? Gustavo deu um sorriso gélido. Eles esqueceram que todos os contratos de usufruto tinham cláusulas de revogação por ingratidão e má conduta financeira. Eu mesmo as redigi há 2 anos, prevendo este dia. Vamos deixá-los sentir o gosto da pobreza por um tempo, Bia. Vamos ver quanto tempo o amor deles dura quando o oficial de justiça realmente bater a porta, mas não para cobrar suas dívidas, e sim para despejá-los das propriedades que nunca foram deles. Eu olhei para o meu marido. O homem que eu pensava ser apenas um suporte silencioso era, na verdade, um estrategista implacável. E pela primeira vez em dias eu não senti tristeza. Senti uma faísca de justiça começando a queimar no meu peito. A vingança não seria barulhenta. Ela seria burocrática, fria e absolutamente legal. "O que fazemos primeiro?" perguntei, secando as lágrimas com as costas da mão. "Primeiro", ele disse, digitando algo com rapidez, "vamos cortar o fornecimento. Amanhã cedo. A internet, a TV a cabo, a energia da casa deles e os cartões de dependentes, que ainda restam, serão desativados. E então, vamos assistir ao circo pegar fogo de longe." A manhã seguinte ao corte de suprimentos começou com um silêncio sepulcral que logo foi estraçalhado pelas vibrações frenéticas do meu celular sobre a mesa de fórmica. Eram 6 horas da manhã. O sol já começava a castigar o telhado de zinco, criando aquele estalo característico de metal se expandindo. Um som seco que parecia pontuar a minha ansiedade. Gustavo estava na pequena cozinha, coando um café cujo aroma era forte e terroso, bem diferente das cápsulas gourmet que costumávamos consumir na fazenda. Ele não parecia nem um pouco afetado pelo caos que havíamos desencadeado com um simples clique no aplicativo do banco e alguns telefonemas para as concessionárias de serviço. As mensagens no WhatsApp chegavam em cascata. O grupo da família, que antes era repleto de fotos de viagens e pedidos de dinheiro disfarçados de saudades, agora era um campo de batalha. Minha mãe, Neuza, postava áudios de 30 segundos.
a voz trêmula de uma indignação que ela tentava disfarçar como preocupação com a saúde do meu pai. Beatriz, o que está acontecendo? A luz da casa acabou de ser cortada. O técnico disse que houve um pedido de encerramento de contrato. Seu pai está aqui passando mal. O nebulizador dele não funciona sem energia. Você perdeu o juízo? Como pode ser tão cruel com quem te deu a vida? A voz dela subia de tom, terminando em um soluço seco, ensaiado. Logo em seguida, Letícia, minha irmã, disparou uma sequência de pontos de exclamação. O plano de dados dela, que eu pagava como dependente, fora bloqueado. Ela estava usando o Wi-Fi de algum vizinho para me atacar. Minha internet caiu, Beatriz. Eu tinha uma reunião de trabalho remota agora cedo. Você quer acabar com a minha carreira também? Que tipo de monstro você se tornou por causa desse fracasso financeiro? Se você está na lama, não precisa arrastar a gente junto. Ligue agora para a companhia e resolva isso. Senti um nó na garganta, mas não era de culpa. Era a realização dolorosa de que, para elas, a minha falência era apenas um inconveniente logístico. Ninguém perguntou se eu tinha o que comer naquela manhã ou se eu tinha dormido bem naquele colchão de espuma rala. Gustavo colocou a caneca de plástico na minha frente e sentou-se na cadeira bamba. Não responda, ele disse, com uma voz calma que era o meu único ancoradouro. Deixe que o silêncio cozinhe o desespero deles. Hoje vamos nos encontrar com o Dr. Faustino. Ele já está com a papelada pronta. Dr. Faustino era um advogado veterano em Rondonópolis, conhecido por sua discrição e por não ter medo de casos complexos envolvendo grandes fortunas. Ele não era um desses advogados de porta de cadeia, mas sim um estrategista jurídico que Gustavo conhecia há anos. Encontramo-nos com ele em uma padaria simples, longe do centro comercial, para não sermos vistos. Faustino era um homem de cabelos brancos, olhos miúdos e um aperto de mão que transmitia uma segurança absoluta. Dona Beatriz, li os contratos que a senhora assinou ao longo dos anos. Ele começou, abrindo uma pasta de couro gasta. A senhora foi muito generosa, mas o Gustavo foi muito precavido. Todas as doações de imóveis e as cláusulas de usufruto que a senhora concedeu aos seus pais e à sua irmã contêm a previsão de revogação por ingratidão, conforme os artigos do Código Civil. E o que eles fizeram nos últimos dias, documentado pelas mensagens e pela expulsão da senhora, da própria residência que custeou, configura perfeitamente esse cenário. Eles acham que a senhora está quebrada e que podem chutar o que sobrou. O que eles não sabem é que a senhora ainda é a proprietária legal de tudo, e eu já entrei com o pedido de reintegração de posse e a anulação das doações. Saí daquela reunião sentindo um peso sair das minhas costas, mas a prova de fogo ainda viria. À tarde, enquanto eu tentava organizar meus pensamentos no calor abafado da casinha de aluguel, ouvimos o barulho de um motor de luxo estacionando na rua de terra. Era a caminhonete de Letícia, outra que eu pagava as prestações. Ela desceu batendo a porta com força, o rosto vermelho de raiva sob o sol escaldante. Neuza estava no banco do passageiro, com um leque na mão, abanando-se freneticamente. Elas entraram no quintal pequeno, chutando o mato que crescia entre as fendas do dulce cimento. Quando Letícia atravessou o portão de ferro rangendo, seus olhos percorreram a casa com um desprezo que quase podia ser tocado. Que circo é esse, Beatriz? Ela gritou, sem nem entrar na sala. Papai está lá em casa morrendo de calor porque você não pagou a conta de luz. Eu tive que vir até aqui, nesse fim de mundo, para te dizer que se você não religar tudo agora, nós vamos te processar por abandono de incapaz. Você é uma vergonha para esta família. Minha mãe entrou logo atrás, cobrindo o nariz com um lenço perfumado. Minha filha, como você caiu tanto? Neuza disse, mas não havia pena em sua voz, apenas acusação. Você nos prometeu uma vida de rainha. Nós não temos culpa se você foi enganada naquele negócio da fazenda. Você tem obrigação moral de nos manter. Venda essas suas joias, peça dinheiro para os amigos do Gustavo, mas não nos deixe passar. Por esse vexame de ter a luz cortada, o que as vizinhas do condomínio vão pensar? Eu me levantei devagar. O cheiro de mofo da casa parecia me dar forças, lembrando-me de onde eu estava e do porquê.
Olhei para Letícia, que usava um relógio de ouro que eu lhe dera no Natal passado. Vocês vieram aqui me perguntar se eu tenho água gelada para beber? Perguntei, minha voz saindo fria e cortante como gelo. Vocês notaram que eu estou morando em um lugar onde o teto estala e as paredes têm infiltração? Não. Vocês vieram cobrar o ar-condicionado e a internet. Letícia, você tem 30 anos e nunca assinou uma carteira de trabalho porque eu te dava tudo. Mamãe, você nunca se preocupou com o meu cansaço, apenas com o brilho das minhas festas. Não comece com o seu drama de sofredora, Beatriz. Letícia rebateu, cruzando os braços. Você sempre gostou de ostentar o papel de provedora para nos humilhar. Agora que fracassou, quer que a gente sofra junto? Isso é egoísmo puro. Gustavo apareceu na porta da cozinha, encostando-se no batente. Ele tinha um envelope nas mãos. Na verdade, Letícia, o egoísmo está prestes a custar muito caro para vocês. Ele disse, com um sorriso de canto que eu aprendi a amar. Já que vocês estão tão preocupadas com a luz e com o que os vizinhos pensam, talvez queiram ler isto. Ele estendeu o envelope para Neuza. Ela o pegou com desdém, mas ao ver o timbre do escritório de advocacia e as palavras notificação extrajudicial e revogação de doação por ingratidão, a cor fugiu do seu rosto. Ela começou a ler as linhas, seus lábios se movendo silenciosamente enquanto o pânico tomava conta de suas feições. O que é isso? Ela gaguejou, a voz falhando. Desocupação do imóvel em 48 horas? Beatriz, aí você não pode fazer isso. É a nossa casa. Não, mamãe, respondi, sentindo uma paz estranha começar a florescer no meu peito. É a minha casa. Aquela que eu comprei com o dinheiro do meu esforço, o mesmo esforço que vocês chamaram de incompetência. Como eu estou falida e o miserável, como vocês mesmas disseram, eu não tenho mais condições de manter luxos para terceiros. Vou precisar vender aquela casa para pagar minhas dívidas. Letícia arrancou o papel da mão da mãe, os olhos arregalados. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do motor da caminhonete, que ela ainda não sabia que também seria recolhida no dia seguinte. A máscara de arrogância delas estava derretendo sob o sol do Mato Grosso, revelando o medo puro e abjeto daqueles que nunca aprenderam a viver sem a custa de alguém. As 48 horas de prazo concedidas pela notificação judicial pareceram durar uma eternidade, e, ao mesmo tempo, um suspiro. Naquela casinha de aluguel, onde o reboco caía e o som dos grilos era a única trilha sonora das nossas noites, eu e Gustavo vivemos um isolamento necessário. Eu desliguei o celular. Não queria ouvir as súplicas que, eu sabia, viriam carregadas de uma falsa fofura, nem os ataques de fúria que Letícia despejaria sobre mim. O silêncio era a minha armadura. Gustavo passava, horas revisando documentos no notebook, o rosto iluminado apenas pela luz da tela, exibindo uma calma de quem havia planejado cada lance daquele cheque-mate com a precisão de um grande mestre. Hoje é o dia, Baia, ele disse, fechando o aparelho com um clique seco. O cheiro de poeira e umidade daquela sala parecia finalmente estar ficando para trás. O caminhão de mudança e o oficial de justiça chegam na mansão em 1 hora. Vamos? Saímos daquele bairro humilde em um carro de aplicativo simples para não levantar suspeitas. À medida que nos aproximávamos do condomínio de luxo onde meus pais moravam, meu estômago dava nós. Eu me lembrava de quando comprei aquela casa. Lembrei-me da alegria genuína que senti ao entregar as chaves para o meu pai, Valdemar, acreditando que estava retribuindo anos de criação, o que eu recebi de volta, no momento em que a torneira do dinheiro fechou. Foi o despejo emocional mais doloroso que alguém poderia sofrer. Quando o carro parou na frente do portão monumental de ferro forjado, a cena era digna de um filme de drama. Um oficial de justiça, com uma pasta de couro debaixo do braço, conversava com 2 policiais militares. No meio da calçada, cercada por malas de grife e caixas de papelão entulhadas às pressas, estava minha família. Neuza usava um óculos escuro enorme, provavelmente para esconder os olhos inchados, e segurava um leque como se ele fosse sua última conexão com a dignidade. Letícia gritava com um dos carregadores que tentava tirar um quadro caro da sala. Meu pai estava sentado em um banco de cimento, com a cabeça entre as mãos,
parecendo subitamente um homem de 80 anos. Assim que descemos do carro, o olhar de Letícia me encontrou. Ela avançou como uma fera ferida, os saltos batendo, forte no asfalto liso do condomínio. Você está satisfeita agora, Beatriz? Ela berrou, a voz falhando. Olha o que você fez. A polícia está tirando as nossas coisas. Vizinhos estão filmando das janelas. Você destruiu a nossa vida por causa de um erro seu. Por que você não vendeu essa maldita casa para pagar suas dívidas em vez de nos jogar na rua? Você é um monstro de egoísmo. Eu parei na frente dela. O vento quente do Mato Grosso bagunçava meu cabelo, mas eu não me movi. Olhei para ela com uma frieza que eu mesma desconhecia. O monstro, Letícia, é aquele que morde a mão que o alimenta no primeiro segundo em que a comida falta. Respondi, minha voz saindo baixa, mas carregada de uma autoridade que a fez recuar um passo. Eu não destruí nada. Eu apenas tomei de volta o que é meu por direito. Vocês disseram que eu era incompetente, que eu era uma vergonha para o nome da família. Pois bem, uma pessoa fracassada como eu não tem como sustentar o luxo de gente tão superior como vocês. Neuza se aproximou, tentando uma última cartada. Ela tirou os óculos, revelando um olhar suplicante que eu já conhecia bem demais. Minha filha, por favor, ela começou, tentando tocar meu braço. Eu me esquivei. Nós fomos pegos de surpresa. Estávamos estressados, com medo do futuro. Não queríamos dizer aquelas coisas. Onde vamos morar? Seu pai tem a pressão alta. Ele não aguenta esse desgosto. Beatriz, tenha piedade de quem te deu a vida. Onde vocês vão morar? Gustavo interveio, dando um passo à frente. Ele tirou do bolso um conjunto de chaves com um chaveiro de plástico barato. Podem morar na casa onde estivemos nos últimos dias. O aluguel está pago por mais um mês. É pequena, abafada e o portão range um pouco, mas, para quem dizia que eu e a Bia não tínhamos onde cair mortos, é um palácio, não acham? O choque no rosto de Neuza foi palpável. Ela olhou para as chaves como se fossem brasas ardentes. Letícia começou a rir, uma risada histérica e amarga. Vocês querem que a gente more naquele buraco? No meio daquela gente? Beatriz, você enlouqueceu de vez. Letícia cuspiu as palavras. Eu vou ligar para o Dr. Almeida. Vamos contestar essa revogação. Você não pode tirar o que nos deu. O Dr. Almeida já recebeu a nossa documentação, Letícia, disse Gustavo, com um tom de voz que beirava o deboche educado. E como ele é um advogado inteligente, ele aconselhou que vocês não gastassem o pouco dinheiro que resta no fundo de reserva com um processo perdido. A cláusula de ingratidão é clara. E sabe o que é mais interessante? Esse golpe que a Bia sofreu na fazenda. Ele nunca existiu. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que o ar havia desaparecido do condomínio. Neuza parou de se abanar. Letícia ficou estática, com a boca entreaberta. Meu pai levantou a cabeça, os olhos arregalados de descrença. O quê? Meu pai balbuciou. Como assim não existiu? Eu respirei fundo, sentindo o cheiro da liberdade. A venda da fazenda foi concluída com sucesso absoluto. Os 52 milhões de reais estão devidamente investidos e rendendo em contas que vocês jamais terão acesso. Tudo o que aconteceu nos últimos dias, a notícia da falência, a perda da caminhonete, a ida para aquela casinha humilde, foi um teste. Um teste de caráter sugerido pelo Gustavo, o homem que vocês sempre desprezaram, mas que foi o único que realmente cuidou de mim. Apontei para as malas espalhadas no chão. Eu queria ver se, na pobreza, eu ainda teria uma família. Queria saber se o amor que vocês juravam sentir por mim valia mais do que o saldo da minha conta. E vocês me deram a resposta em menos de 10 minutos após a notícia. Vocês me expulsaram, me humilharam, me chamaram de lixo. Vocês não amam a Beatriz, vocês amam o CNPJ da Beatriz. Neuza caiu de joelhos no asfalto, começando a chorar de verdade agora, um choro de desespero por ter perdido a galinha dos 4 peças. Ovos de ouro. Bia, meu amor, perdoe a sua mãe. Ela clamava, tentando segurar minha barra da calça. Eu estava fora de mim. Nós podemos recomeçar. Vamos para a fazenda. Vamos ser uma família de novo. Eu prometo que tudo vai ser diferente. Vai ser diferente sim, mãe.
eu disse, sentindo uma lágrima solitária escorrer, mas não de tristeza, e sim de encerramento. Porque a partir de hoje, vocês não têm mais uma filha. Multimilionária. Vocês têm exatamente o que construíram, nada. Eu já assinei os papéis de venda desta mansão. O novo proprietário chega amanhã. As joias que eu dei para vocês estão descritas na revogação. Os carros estão sendo buscados agora pelo guincho, como se fosse um sinal divino. O som de um caminhão guincho dobrando a esquina ecoou pelo condomínio. Era a caminhonete de Letícia sendo recolhida. Ela começou a gritar, correndo, em direção ao veículo, mas foi impedida pelos policiais. Gustavo, vamos embora, eu disse, dando as costas para aquele espetáculo de ganância e ruína. Temos uma viagem marcada para a Suíça amanhã e eu ainda preciso arrumar as malas de verdade. Beatriz, não faça isso com a gente, meu pai gritou, mas sua voz já estava longe. Caminhamos em direção a um SUV preto de luxo que acabara de estacionar para nos buscar. O nosso verdadeiro carro que Gustavo mantivera guardado. Entramos e, enquanto o motorista arrancava suavemente, olhei pelo retrovisor. Vi 3 pessoas pequenas, cercadas por caixas, no meio de uma rua onde elas não pertenciam mais. A vingança não tinha o gosto amargo que eu imaginei. Tinha gosto de justiça e, acima de tudo, de paz. O gênio do meu marido não apenas salvou o meu dinheiro, ele salvou a minha vida de uma vida inteira de mentiras. Agora, com 52 milhões e um amor verdadeiro ao meu lado, o mundo era, finalmente, o meu lugar.